Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago um assunto de máxima importância. Hoje vou falar um pouco mais sobre filosofia e também um pouco sobre teologia, mas mais sobre filosofia. Eu vou falar hoje sobre as cosmovisões. O que é uma cosmovisão? O que significa cosmovisão? E para isso trago um livro que é, para mim, o melhor livro que foi escrito sobre esse assunto. Porquê? Porque é um livro que trata justamente de todas as cosmovisões que, desde o cristianismo, não é? Desde dos primeiros séculos da nossa era, até chegar à época contemporânea, até chegar à nossa época, portanto, mais ou menos um resumo, um catálogo de todas as cosmovisões para nós compreendermos o mundo em que nós vivemos. E mais uma vez eu quero aqui frisar a importância de compreender o presente estudando o passado. Primeiro ponto. Estudar o passado para compreender o presente. Estudar as várias concepções filosóficas, as várias doutrinas, é um ponto essencial para compreendermos o mundo em que nós vivemos e as várias forças que atuam no nosso mundo. E para isso eu trago um livro muito interessante que tem por título O Universo ao Lado e depois um pequeno subtítulo que diz A Vida Examinada, um catálogo elementar de cosmovisões. Portanto, A Vida Examinada, um catálogo elementar de todas as cosmovisões. O seu autor, que é James Ward Searle, que é um autor teólogo e filósofo norte-americano, que faz várias palestras nos Estados Unidos e também na Inglaterra, dá aulas em universidades bastante prestigiadas, não é? E este autor faz aqui um livro, aqui temos a tradução em português, que só se encontra à venda na livraria Capu, CPAD, em Lisboa, ali ao pé da rotunda do relógio, que vai para o aeroporto, só se encontra à venda neste sítio. Ou então podem mandar vir pela internet, a Amazon Brasil também tem um livro, mas para quem quer adquirir o livro, só se encontra à venda, portanto, naquela livraria. E o que é que o livro traz? Bom, como eu disse, um catálogo que vai analisar todas as cosmovisões das filosofias que vêm desde o princípio da nossa era, do nosso tempo, não é? Os primeiros séculos depois de Cristo, até chegar à época contemporânea. Então, começamos com uma primeira introdução, o mundo de diferenças, portanto, que é a introdução. O que é uma cosmovisão? A própria palavra explica o que é, não é? Cosmovisão. Cosmovisão. Qual é a melhor definição da palavra cosmovisão? Para mim, será a nossa greia de leitura de como nós vemos a vida. São os nossos óculos, imaginamos que nós temos uns óculos, em que nós vamos analisar o mundo à nossa volta. Portanto, o marxista ou existencialista não vai analisar a vida da mesma forma que um cristão. Por exemplo, um socialista não vai analisar a vida da mesma forma que um conservador. Por exemplo, um ateísta não vai analisar a vida da mesma forma que um cristão. Um budista não vai analisar a vida da mesma forma que um muçulmano. Por exemplo, um adepto a nível de filosofia, portanto, podemos dizer alguém que seja muito racionalista, que seja muito adepto da filosofia racionalista, não é? Que veio das luzes, não é? Da época das luzes, de René Descartes, não vai ter a mesma visão filosófica do que, por exemplo, alguém que vai ser um fenomenologista, que vai analisar as coisas pelos fenómenos, não é? Que vai ser adepto da filosofia fenomenológica, não é? Vai ter uma visão diferente. E então, como é que nós podemos analisar todas essas visões, regrupar num catálogo todas essas visões? E este livro faz, de facto, esse trabalho. Portanto,
Portanto, o capítulo 1 não é um mundo de diferenças, é a introdução, o que é uma cosmovisão, e depois as 7 perguntas básicas. Depois, o capítulo 2, um universo carregado da grandeza de Deus. No capítulo 2 vamos analisar o teísmo. O que é o teísmo? Uma definição do teísmo. Portanto, o universo carregado da grandeza de Deus. Teísmo cristão básico, definição, e a grandeza de Deus. Depois, no terceiro capítulo, vamos analisar o deísmo, que se segue, portanto, isto é tudo a nível cronológico, a nível da história, que se segue ao teísmo. Portanto, o deísmo, no capítulo 3, um universo mecânico. Deísmo básico, um componente instável. Portanto, isso é o autor que vai desenvolvendo os capítulos. No capítulo 4, passamos para o naturalismo. Portanto, o silêncio do espaço finito, o naturalismo. Naturalismo básico, naturalismo na prática, humanismo secular, naturalismo na prática marxismo e a persistência do naturalismo. Depois passamos para o capítulo 5, o nihilismo. Portanto, o marco zero, aqui o autor nos explica que é o marco zero, o nihilismo. A primeira ponte, necessidade e acaso. A segunda parte, o grande homem do desconhecido. A terceira ponte, ser e dever. A perda do significado, tensões internas ao nihilismo. Depois passamos para o capítulo 6, o existencialismo, a análise completa. Como nós estamos a ver, estamos a ter começamos do teísmo, já vamos no existencialismo. Portanto, o existencialismo, existencialismo ateu básico, um santo sem Deus, muito além do nihilismo, existencialismo teísta básico, portanto, existencialismo teísta básico, que também houve, também existiu. Depois temos a persistência do existencialismo. Depois passamos para o capítulo 7, Jornada para o Oriente, o monismo panteísta. Portanto, aqui o autor vai fazer uma análise sobre o panteísmo, sobre o monismo panteísta, oriental básico, a diferença zen, o Oriente e o Ocidente, um problema de comunicação. Muito interessante esse capítulo 7. Depois, o capítulo 8, um universo separado, a nova era. Aqui o autor também vai analisar a nova era, transformação radical da natureza humana, um panorama de pensamento da nova era, relacionamento com outras cosmovisões, os dogmas básicos da nova consciência, rachadura na nova consciência. E, por fim, o horizonte perdido, a pós-modernidade, capítulo 9. Um capítulo completamente para analisar o pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? O problema de definição. Primeira coisa, ser para conhecer. Primeira coisa, conhecer para significar. A morte da verdade, linguagem como poder, a morte do eu, substancial. Sendo bons sem Deus, a vanguarda da cultura, um panorama da pós-modernidade, o pós-modernismo, uma crítica, além do pós-modernismo. Pronto. E depois, no último capítulo, uma conclusão que tem o nome de Uma Vida Examinada. Conclusão, o teísmo cristão revisado. E devo de dizer que esta conclusão, na parte final, Uma Vida Examinada, começam com as palavras do filósofo Sócrates, da Grécia Antiga, que nos diz: uma vida não examinada não merece a pena ser vivida. Uma grande frase. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Não merece a pena ser vivida. Nós devemos analisar todas as coisas, estudar, compreender, tentar compreender, porque esta vida é uma passagem, uma breve passagem, e o melhor que nós podemos fazer é tentar compreendê-la da melhor forma. Todos os seus alicerces, quais foram as várias perguntas que os homens se fizeram até hoje, quais foram os vários pensamentos dos homens, e isto nada melhor do que este livro, que resume tudo nas várias cosmovisões. Portanto, mais uma vez eu vou dizer o título: O Universo ao Lado, a Vida Examinada, um catálogo elementar de cosmovisões, do autor James Walton Sear. Portanto, é um livro excelente. Eu aconselho a leitura e a compra deste livro para todos aqueles que se interessam em filosofia, em teologia, em ciência política, em história, em todas as ciências que nos permitem termos, portanto, uma maior compreensão do mundo à nossa volta. Eu aconselho muito vivemente a leitura deste livro. Então, espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.